Olá, jovens, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Meu nome é André Wallace e estamos aqui para mais um episódio do quadro de perrengues do CJE. E hoje vamos falar com um advogado que já foi jornalista, que também vai ser outras coisas, que é investidor de startup, ou não, sei lá, enfim. O Thiago, ele vai explicar isso para vocês melhor daqui a pouco, mas antes, solta a vinheta aí. E aí, Thiago, você tá vivo? Tá tudo bom com você? Você tá legal? Aparentemente aí você tá confortável nessa cadeira aí. Tô confortável, tô vivo, felizmente aí, diante de tudo. Mas tamo bem. E você? Beleza. Thiago, eu acho que o pessoal que tá vindo aí te conhece, mas talvez pode ter alguém que não te conheça. Você pode falar um pouquinho sobre você, o que é que você tá fazendo atualmente, o que é que você deixou de fazer, e o que é que você tá buscando fazer, enfim, como é que tem a sua vida profissional? Boa. De formação, eu sou jornalista e advogado, né? Tenho essa dupla graduação. Mais recentemente, né, eu sou sócio de um escritório de advocacia aqui em Aracaju, Álvares Carvalho e Noronha. Sou um dos sócios nominais desse escritório, que atua basicamente na área de condomínios, né, com o Saulo, que é meu sócio, e na área empresarial, focado em startups, que é a minha área de estudo. Além disso, eu sou sócio também em uma outra startup chamada Synapse Venture Builder. A gente constrói startups dentro dessa empresa. A gente tem um produto chamado Doc Health, que é na área de saúde. E no ano passado, eu entrei numa Lawtech chamada Jus Brasil, que é super conhecida, e para atuar na área de Legal Engineer, ou engenheiro jurídico. É uma profissão nova, tá? E aí ela fica ali na fronteira entre direito e tecnologia. E mais recentemente, né, eu tenho estudado muito sobre a área de gestão de produtos digitais, em inglês, né, a galera chama de Project Manager. E É isso que eu ia falar, daqui a pouco tá aí estudando X, tá aí estudando muito doideira aí. tô também, assim, legal, cara, tô nesse viés assim, de transformação. Porque eu acho que a pandemia, né, ela mostrou muito que nada é estático, né? O que era normal antes, não é normal hoje, pode não ser normal amanhã. Você já tá na fase de ir em restaurantes e ficar analisando o processo de não de vendas, mas o processo de... putz, deu branco agora, que horrível. A jornada do usuário. Você vai no restaurante e fala, poxa, eles me pegaram aqui, vou mapear, Você já tá nessa fase? Cara, não nesse exemplo, porque eu não tô saindo, né? Por conta da pandemia. Mas, por exemplo, aplicativos, landing pages, né? Eu já olho assim, tipo, qual o gatilho que tá aqui, né? Por que isso aqui tá atraindo o cliente? Sabe qual é a jornada? Qual é o jogo aqui por trás? Onde é que ele vai me fisgar, né? Tô fazendo esses exercícios aí. Beleza. Bom, Thiago, mas hoje a gente vai falar de perrengues. E a gente vai falar mais no âmbito aqui da área jurídica. E eu vou fazer umas perguntinhas pra você e você vai me responder os perrengues que você já passou. Tá preparado? Tô sim, vamos nessa. Então, valendo 1 milhão de pontos aí, qual foi o último perrengue que você passou, que você lembra ter passado? Cara, o último perrengue que eu passei... Deixa eu pensar. Porque perrengue a gente tem muito, assim, na advocacia, né? Perrengue a gente entende como às vezes, não é um... Isso eu vou deixar bem claro, que muita gente pensa que é tipo, porra, um cliente me ferrou com aquilo, um cliente me ferrou com isso, um cliente falou isso. Não, a gente não tá aqui pra falar mal de cliente. A gente tá aqui pra falar de situações. Pode ter uma situação que seja burocrática, que você passou, que teve que ir na OAB, teve que resolver tal coisa, né? Coisas que não precisava. Pode ser assim, você tava indo visitar um cliente, seu carro morreu no meio da estrada e você ficou sem saber o que fazer. São coisas que... Total. E é como eu falei, perrengue a gente tem muito, assim. O último que eu passei foi assim, em março eu peguei Covid, né? Que triste. Em março eu peguei Covid e aí, assim, felizmente eu não tive nenhuma questão mais séria, mas eu tinha uma audiência de uma cliente super estratégica e assim, na véspera da audiência eu recebi o teste. E aí, assim, eu ainda tava sentindo muita dor de cabeça e tal, aquela coisa toda. E aí eu tive que entrar na audiência, tipo... A audiência era cedo, tipo, começava às 7h30. Eu tive que acordar, tipo, 5 horas da manhã, destruidaço, falar com a cliente.
falar, eu vou peticionar no processo para dizer que eu tô assim, juntar lá o comprovante do teste, e ainda assim eu tive que entrar no Zoom da vara para poder falar com a servidora, para a servidora falar com o juiz, para eu entrar na conversa com o juiz para pedir uma remarcação. Então, assim, foi um perrengue que meio que mostra, assim, mesmo nesse mundo remoto, instantâneo e tal, ainda assim a gente precisa fazer umas jornadazinhas, assim, bem trabalhosas para poder justificar algumas coisas. Beleza. Próxima pergunta é um perrengue que você nunca vai esquecer. Pô, um perrengue que eu nunca vou esquecer. Eu tive uma lição de uma cliente uma vez, que eu acho que eu levo para minha vida toda, e volta e meia eu sempre tento citar ele. Assim, quando a gente começa em qualquer profissão, a gente tem um recurso que para mim é o recurso único da vida, que é o recurso tempo. No fim do dia, a gente sempre está trocando o nosso tempo de vida por algo. E quando a gente começa, a gente tende a ter mais tempo e dedicar mais energia e atenção para os clientes. Então, por exemplo, vamos pensar, no começo de carreira eu tinha 10 clientes. Então, esses 10 clientes disputavam o tempo que eu tinha, que era um tempo X. E quando eu passei a ter 100 clientes, o meu tempo continua sendo X à disposição dos clientes. E vamos colocar assim, vamos tentar, eu sei que não é uma regra exata, mas vamos tentar colocar aí numa divisão. Se você trabalhar 8 horas por dia, que é como o trabalhador normal trabalha, você vai trabalhar 44 horas na semana, né? Por aí, no sábado e tal, por aí. 44 dividido por 100, você vai ter meia hora para cada cliente. Se você tiver 100 clientes, mais ou menos meia hora. Sim. Né? Se você tiver 20, você vai ter, né, mais ou menos 2 horas. Então, assim, seu processo tem que mudar. Chega uma hora que seu processo começa a ter que mudar, ou você tem que contratar alguém e ganhar menos. E aí você tem que ver aí, né? Fazer essa conta. Todo profissional que trabalha com serviço passa por isso. Todo profissional que trabalha com serviço, uma hora passa por isso. Eu acho que assim, muitas vezes a gente no dia a dia não tem essa dimensão, né? De que a gente está trocando o nosso tempo pelas coisas, né? Pela nossa atenção, pelas coisas. Porque a gente quer pagar os boletos. Exatamente. E aí, uma vez uma cliente minha, tava num dia bastante atarefado, cheio de prazo para cumprir, e aí do nada ela veio, pô doutor, como é que tá meu processo? Aí eu falei, fulana, já eu te respondo e tal. Ou eu dei alguma resposta, tipo assim, não mudou nada. E aí ela me deu a seguinte lição, assim, ela fez, doutor, eu sei que você deve estar muito ocupado, seu tempo deve ser muito, muito valioso, mas quando eu venho para você te perguntar sobre o meu processo, é porque para mim é o meu processo, sabe? Tipo assim, tipo assim, às vezes é o processo da vida da pessoa que tá ali, e a gente precisa ter essa dimensão, porque do meu lado, pensa assim, do meu lado eu tenho 100 processos, nesse exemplo, né? Eu tenho 100 processos para dar conta, mas para cada uma dessas 100 pessoas é o processo da vida dela. Então, assim, acho que esse foi um perrengue, assim, tipo, depois eu fui contornar toda a situação, eu fui falar, não, fique tranquila, você está no seu direito. Eu acho que é muito isso, assim, acho que a relação cliente-advogado ela é uma relação muito única, que a gente lida com coisas muito subjetivas das pessoas, sabe? Ainda que seja uma questão material, batidona, assim, mas em alguns casos, por exemplo, é o trabalho que o cara tinha, sabe? Era o sustento dele, ou é uma questão de saúde, ou é uma questão, sei lá, de inventário da família. Então tudo isso, assim, você mexe com questões que vão muito além do problema em si, e entra na questão das pessoas. É um processo muito humano, né? Porque se você não é uma máquina, você também é um humano. Então se alguém fala, pô, eu estou sensibilizado com isso, você acaba também, por mais que você não queira estar dentro da vida assim, do cliente, né? Quer ter uma posição mais externa, né? Você acaba se envolvendo mesmo. Pode ser meio inevitável isso também. Bom, mas próxima pergunta. Um perrengue que é muito comum os profissionais da sua área passarem. Um perrengue que é muito comum. Isso é matador, principalmente antes da pandemia. As audiências processuais, elas são feitas com uma pauta, né? Então, tipo, a audiência é marcada no dia tal, hora tal, no fórum tal. Então, você sabendo que sua audiência é naquele horário, você tem que tentar chegar lá antes, né? Porque pode acontecer alguma coisa, né? Pneu furar, sei lá, pode acontecer alguma coisa nesse sentido. E você chega com antecedência
Só que a pauta, ela é construída, às vezes, num intervalo de 10 em 10 minutos, ou de 5 em 5 minutos, ou de meia em meia hora. Só que uma audiência é feita por seres humanos. E o ser humano, assim, ele é imprevisível. Então, às vezes, uma audiência que está setada para 10 minutos, ela demora uma hora. E isso acaba atrasando toda a pauta, porque como é uma sequência de processos que estão determinados para aquele dia, normalmente o juiz marca para ele cumprir aquela pauta naquele dia. Então eu já tive, isso é muito comum, assim, você chegar às 7 horas da manhã no fórum e sair 3 horas da tarde, sendo que sua audiência estava marcada para 10, sabe? Então esse perrengue, assim, é muito comum. E no digital, e o pior de tudo... Fala. É quase como ir no médico. É quase como ir no médico, né? É o quase médico manda isso. você ir 7, ele chega a 8, mas você é atendido 10, 11 horas. É, quase isso. E o pior de tudo, assim, você não tem controle nenhum sobre isso, assim. E no digital continuou a ter esse problema, porque que a gente pensou que ia ser resolvido, né? Porque, na teoria, diminuíram o número de processos por dia, porque já prevendo que o digital tem intercorrência, né? A internet cai, tá lento, o cara só tem um 4G e tal, mas ainda assim a gente está tendo atraso no digital. É muito surreal, porque isso mostra que, na verdade, o problema está não na tecnologia ou a falta dela, mas está no processo. Assim, o processo está com problemas. Esse encadeamento. A tecnologia ela pode, sei lá, ganhar de um lado, perder de outro, mas ela não vai, nesse caso, resolver todos os problemas, a não ser que vire tudo máquina, né? Tipo, que o advogado seja inteligência artificial, que o juiz seja inteligência artificial, aí talvez acelere. Mas eu não sei se isso vai rolar assim, dessa maneira, como eu acabei de falar. Bom, agora ao contrário, Thiago. É um perrengue que só você acredita ter passado na sua área. Caramba, um perrengue que só eu acredito ter passado. Eu dei esse exemplo mais cedo. Quando eu estava começando, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar com direito empresarial, sempre foi uma vontade minha. E, pô, eu sou de fora, daqui do estado, não tenho um sobrenome famoso, não tenho ninguém na área jurídica. E aí, quando eu me formei, eu falei, vou dar uma visitada nas empresas para ver como para apresentar o meu serviço e tal. Então, eu imprimi cartão, né? Fiz uma pastinha toda bonitinha.
É porque como eu tenho um perfil mais comedido, assim, eu não me lembro de alguma situação tão perrengue assim que eu trataria de outra forma. Lembrei. Vamos lá. Eu no começo da minha carreira, tá? Eu tive um processo de uma cliente que a gente ganhou no primeiro grau, assim, a gente ganhou o processo. Eu falei, massa, ganhamos o processo. Aí a empresa recorreu, né? Eu respondi o recurso, né, no processo. E aí foi marcada a sessão de julgamento desse recurso. Nesse dia, eu tinha uma outra audiência, mais ou menos no mesmo horário. Só que a audiência ela tem uma hora fixa. E a sessão de julgamento ela é durante o turno, né? Então, por exemplo, a sessão de julgamento na manhã, ela começa às 8 horas da manhã, e ela vai até acabar os processos que estão pautados na sessão de julgamento. Ou seja, é uma coisa meio que ad eterno. Aí o que acontece? Eu fui fazer a audiência, e aí a audiência atrasou, né? E aí eu saí do fórum, tipo, já perto de meio-dia. E aí eu tinha uma escolha. Ou eu podia voltar sair da audiência direto para a sessão de julgamento, era tipo assim, eu tava no comecinho do Bessa, na entrada de Aracaju, e tinha que ir pro centro de Aracaju, onde fica o tribunal. Então eu tinha que fazer ou essa escolha, mas eu preferi ir para casa almoçar, porque eu falei, o processo está ganho. Eu respondi o recurso, não é possível que os juízes vão decidir de outra forma. E decidiram. E eu perdi esse processo. Então de lá para cá... E aí pra você avisar cliente já é um... isso foi, pra mim, foi super chato, mas foi uma puta lição pra mim, assim, de passar por essa experiência, de dar uma notícia ruim pra um cliente, que eu acho que é um aprendizado muito rico, assim, que nem sempre... E assim, o fato de eu ter ido poderia ter mudado a decisão, nunca vou saber, porque não aconteceu. Mas, querendo ou não, a gente sempre tem que pensar o seguinte, eu acho que na minha profissão eu penso o seguinte, eu tenho que fazer o meu melhor e o que for possível para defender o direito do meu cliente. Então assim, eu tenho que dormir à noite e saber que eu fiz tudo o que estava possível. E nesse dia eu senti que eu poderia ter ido e ter lutado, sabe? Não ter lutado para mim foi... Que fica na cabeça foi o grande ponto. Fica na cabeça isso, né? Tipo... se eu tivesse ido, se eu tivesse lembrado eles desse detalhe, sabe? Às vezes só de você estar ali presente, você já comunica outra coisa para os juízes, sabe? Então, tipo, dali para frente a minha lição foi: tem um processo para sustentar, eu vou, sabe? Ainda que eu não precise falar no dia, que às vezes acontece, não, doutor, o voto é convergente ao seu interesse, então tudo bem, dispensa e tal. Mas assim, para mim, eu acho que hoje eu tomo outra atitude. Ali foi uma lição que eu carreguei pro resto da minha vida. Beleza, jovens. E aí, Thiago, eu espero que você tenha gostado de participar desse episódio. Eu espero que você tenha lembrado de algumas histórias, colocado alguns sentimentos pra fora. Eu achei do caralho, né? Achei legal pra caramba, achei familiar, né? E, enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Thiago, você quer falar mais alguma coisa antes da gente ir embora? Pra não deixar você no vácuo aí? Quero, assim, eu acho que... Não, a gente fala de perrengue, assim, eu acho que uma das coisas... Um dos maiores prazeres que um profissional liberal, um empreendedor pode ter, é demitir um cliente ruim, sabe? Isso é pouco dito, assim. Tem clientes e tem relações, a gente fica nesse universo de tipo, o cliente tem sempre razão, o cliente sempre tá certo, você tem que agradar o cliente, sucesso do cliente, experiência do cliente. Eu escrevi recentemente um artigo sobre a experiência do cliente na advocacia, e uma coisa é você bem servir, outra coisa é você estar preso num relacionamento tóxico com o seu cliente, assim. Então, eu acho que uma das maiores lições, dos maiores prazeres que a gente pode ter e uma evolução enquanto profissional é quando você se sente confortável e tranquilo de demitir clientes ruins ou clientes tóxicos, sabe? Aconteceu recentemente no escritório, assim, a gente tinha uma carteira de clientes, assim, que não era tão interessante. E, assim, pessoal, eu estou fazendo exemplos bem abstratos porque a advocacia ela não permite, né, eu comentar de forma direta, e eu acho que é ético também, né? Mas vamos lá. A gente tinha um cliente que estava numa carteira, né? Que ele não era um cliente tão interessante, era um cliente que monetariamente ele rendia pouco e exigia muito. E há muito tempo eu vinha falando, vamos demitir, vamos sair desse cliente, não tá valendo a pena, não tá fazendo sentido.
Até que a gente tomou a atitude de demitir esse cliente. Na mesma semana que a gente demitiu esse cliente ruim. Né, que, quando eu falo demitir o cliente, tá, não é uma coisa agressiva. Tipo assim, ó, pessoal, não dá pra gente continuar, não tá interessante e tal. E, enfim, a gente encerrou essa relação na mesma semana. Um cliente antigo nosso nos procurou porque ele não estava satisfeito com o que estava com a outra assessoria que estava com eles para assinar com a gente. E tipo assim, a gente tirou um cliente que pagava X e recebeu um cliente que pagava que estava disposto a pagar 10X. Então, sabe? E assim, sabe, tipo... e não é só o pagamento, é o tratamento também, que deve ser um lance da energia. Total, porque quando você perde um cliente, esse cliente volta para você, normalmente é porque ele teve uma experiência ruim fora. Então, e ele volta te respeitando mais, saca? Então, eu acho que isso, assim, pra mim é uma grande lição, sabe? Saber quando demitir um cliente ruim ou um relacionamento tóxico na sua relação de trabalho, assim. Eu sofro com uma coisinha com produção de conteúdo que às vezes eu fico pensando muito assim, né? Tipo, tem gente que não liga pra isso. Ah, paga X por mês pra mim, eu faço. Mas eu fico pensando, caramba, às vezes você produzindo conteúdo, você produz conteúdo pra audiência da pessoa crescer, né? Quando você trabalha com empresa, com cliente, né? E aí quando a empresa cresce, vamos dizer assim, e crescer não é virar o Felipe Neto, não. Ela começar a ter audiência, começar a ter pessoas que veem aquele conteúdo, né? Sejam 100 pessoas, sejam 200 pessoas, sejam 10 mil pessoas. Você fica meio preso àquele resultado. E às vezes você pode acabar engolindo algumas coisas que você não engoliria se você não tivesse tão preso àquele resultado. Não sei se vocês já passou por isso na advocacia, mas é tipo assim, caramba, velho. E às vezes eu fico pensando outra coisa também, quando o cliente é tóxico, né? Tóxico. Que é com relação, caramba, se eu trabalhar e deixar essa pessoa famosa, eu vou ser quase um criador de um vilão, entendeu? Assim, a pior coisa do mundo é você trabalhar pra alguém que não lhe faz muito bem, já é uma coisa ruim. Agora imagine deixar ela famosa na sociedade como uma pessoa legal. Entendeu? Você, caraca, velho, eu tô servindo, e a palavra é servir mesmo, e a gente serve aos clientes. Não tem outra palavra, é servir, né? Tá dedicando nosso tempo e nosso intelecto para servir o máximo que a gente pode para aquelas pessoas. E se aquela pessoa não lhe transmite nada legal, você fica pensando, para que eu vou servir? Por que eu tenho que servir a você? Você não merece ser servido, ou você merece ser servido até X ponto. Também tem essa, você não é que você vai demitir o cliente, você vai deixar de fazer tudo com ele, mas tem coisas que você não vai mais fazer e tem coisas que você, beleza, isso aqui até rola de fazer. Se for um negócio muito rápido, muito prático e tal, mas tem coisas que você fala, pra esse ponto aqui eu não faço mais, porque não me faz bem, assim, vai me trazer muito estresse e tal, e aí depois eu vou ter que pagar a conta no médico, que vai ser grande. Não, total, eu acho que a gente acaba voltando para aquele lance do tempo, assim, acho que nesse podcast eu falei isso tantas vezes, mas hoje a minha relação com meus clientes é muito disso, assim, tipo, os contratos da gente, inclusive, são pautados assim, em tempo à disposição do cliente. Isso fica muito claro na comunicação, sabe? Tipo, você está me contratando aqui para ter X tempo meu a seu dispor, sabe? E você precisa entender o valor disso para você. Assim como eu também tenho que entender o valor do cliente. É uma troca, né? E acho que é muito isso, assim, o que você fala, a gente está servindo e de repente engrandecendo alguém, né? Pô, você pensar numa relação onde você está, sei lá, assim, eu já passei por isso, sabe? Você ir fazer uma audiência que você sabe que o cliente não tem direito, sabe? Você defender uma pessoa que você sabe que não tá com direito bom ali. A pior sensação que tem, sabe? E infelizmente, o libertador é você poder dizer não pra isso, sabe? Você poder não fazer porque você não acredita naquilo, sabe? Eu acho que esse assim, você ser um profissional liberal. É você poder dizer não. Porque o empregado ele não pode dizer não, saca? Esse é o ponto. Também não é. E alguns prestadores de serviço também não dizem não, porque, caramba, os boletos estão ali. Eu tenho X clientes, se eu vou perder tal coisa, eu tenho que pagar os boletos. Show de bola. Enfim, pessoal, Thiago agora, ele apadrinhou-se aqui de podcast, que até hoje eu não sabia que era um podcast, eu tava pensando em tratá-lo como colocar no Spotify e tal, né?
Mas eu acho que isso vai acabar rolando porque o Thiago agora apadrinhou esse negócio de podcast. E aí, pessoal, é nessa que nós ficamos aqui. Eu vou deixar aqui mais um vídeo aqui de perrengue para vocês verem. Continue assistindo o quadro, caso tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe um like no conteúdo. Se você está escutando por um agregador de áudio, que agora é um podcast, compartilha com sua rede, né? Sabe que esse conteúdo compartilha, mas assim, saiba que esse conteúdo também está em vídeo. E em vídeo pode ter mais informações que a gente possa aqui colocar na edição, né? Então dá uma olhada também no YouTube. E dos demais, fiquem em paz, fiquem felizes, fiquem bem. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.